Já vou começar o vídeo dando a minha opinião. Eu particularmente já estou cansado de ver o Elon Musk toda hora tweetando sobre o Bitcoin. Uma hora ele é a favor, outra hora é contra, depois volta a ser a favor. Isso já está cansando e ele está achando que os investidores são bestas. Então nesse vídeo eu vou explicar o que o Elon Musk está fazendo, essas opiniões diferentes que ele tem constantemente. E vou te explicar qual é a forma correta de você investir em bitcoins e você não vai mais precisar se preocupar com a opinião de um, a opinião de outro ou como que o mercado está movimentando. Não vou ficar perdendo muito tempo com o Elon Musk aqui no vídeo, até porque não merece o tempo desse vídeo você ficar assistindo só para saber do Elon Musk, então vou resumir rapidamente. O Elon Musk nesse ano de 2021, logo no início, começou a tweetar sobre o Bitcoin, que o Bitcoin ele era uma ótima estratégia, começou a falar da moeda, depois surgiu burburinhos e ele falou oficialmente que a Tesla ia começar a aceitar Bitcoins como meio de pagamento, e isso foi o suficiente para o mercado disparar. Depois disso também outros investidores institucionais, outras empresas começaram a comprar bitcoins e o mercado começou a subir desenfreadamente. Até chegar o momento que o Elon Musk voltou atrás, começou a falar que o Bitcoin ele poluiu o meio ambiente, porque o gasto energético que a geração do Bitcoin, da rede do Bitcoin gera, acaba consumindo muita energia e não é energia saudável, que a Tesla ela tem essa visão e viu o impacto no meio ambiente, não era bom e voltou atrás nessa questão de aceitação de Bitcoins. E agora recentemente, com o Bitcoin caindo muito, de 360 mil caiu para 180, 170 mil, ele começa a falar novamente que a Tesla vai começar a aceitar o Bitcoin como meio de pagamento e começou a sair as notícias e os fatos verdadeiros que eu até mostrei no vídeo aqui do canal que eu falei sobre essa queda do Bitcoin, que a energia que o Bitcoin consome não é uma energia que polui o meio ambiente, pelo contrário, mais de 70% da energia consumida pelo Bitcoin vem de fontes renováveis, sem contar que o consumo é insignificante comparado a outras coisas que consomem energia no planeta, por exemplo, todos os aparelhos stand-by, computadores, máquinas de lavar, secadoras lá dos Estados Unidos, elas stand-by, só com aquela luzinha acesa já consomem mais energia que toda a rede mundial do Bitcoin e além de consumirem mais, iam alimentar o Bitcoin por muito e muito tempo. Vou mostrar na tela aqui para vocês quanto tempo conseguiria alimentar essa rede. E ele vendo isso, parece que ele voltou atrás, né? Olhando de forma geral, olhando por fora isso, parece uma pessoa que muda constantemente de opinião e eu não vejo nenhum problema nisso, porque eu mesmo mudo de opinião várias vezes, não é pecado fazer isso. O problema é que o impacto que ele gera no mercado é muito grande e ele sabe o impacto que ele gera, ele não é inocente nisso. Para quem não sabe, a SEC, que é a CVM lá dos Estados Unidos, ela multou o Elon Musk por manipulação de mercado na Bolsa de Valores. Então ele já tem um histórico aí meio ruim. E dentro do mercado de criptomoedas não há um regulador igual a CVM, igual a SEC. Não tem alguém que regulamenta, ou seja, se você fazer manipulação de mercado, não existe uma pessoa que vai te penalizar por isso. Só que o que está acontecendo? Não há pessoas, não há regulamentação, porém agora o Elon Musk começou a receber ameaças do grupo Anonymous, que é o maior grupo de hackers ativistas do mundo. Eles são conhecidos aí por vários vazamentos e invasões que eles fizeram, e uma mais conhecida aqui no Brasil foi o vazamento de dados do presidente Jair Bolsonaro. Eles vazaram os dados dos documentos dele. Eles são um grupo de hackers muito conhecido e gera muita polêmica, e agora eles estão atacando diretamente a Tesla com várias indiretas para ele. O Elon Musk também está devolvendo essas indiretas. Então está virando uma pancadaria total e isso está acontecendo porque eles desconfiam que o Elon Musk está fazendo manipulação de mercado da mesma forma que ele fez na Bolsa de Valores. Ele nega essas informações, obviamente, mas essas atitudes de ir e voltar na palavra com essas movimentações e o impacto que ele gera dentro do mercado de criptomoedas, dá para desconfiar. Mas não dá para ter certeza, não podemos julgar as pessoas, mas essas atitudes, elas estão movimentando o mercado, isso é um fato. Toda vez que ele tuita alguma coisa, que ele dá alguma opinião, seja da Tesla ou dele mesmo, sobre criptomoedas, movimenta o mercado. Então o que você tem que fazer nesse momento? A primeira coisa é você investir a longo prazo. Se você não investe a longo prazo, você vai sofrer com essas movimentações. Para quem entende sobre o assunto de investir ao curto prazo, ou seja, fazer movimentações curtas, para você comprar bitcoins e vender mais caro, e isso em um curto período, em questão de um dia, 2 dias, uma semana, isso é interessante para quem vive desse mercado e quem conhece mais. Muitos aqui me perguntam como fazer operações a curto prazo, como fazer day trade. Eu não sou um trader de curto prazo, eu sou investidor a longo prazo. Só que eu já operei um tempo atrás na minha vida, já anos atrás, já tem uns 3, 4 anos que eu não opero, então já esqueci uma porção de coisas sobre isso. Então eu não consigo te ajudar como que você opera analisando o gráfico, como que você faz day trade,
com tanta precisão porque eu não opero mais no mercado. Só que para nos ajudar, a Levante ela fez um guia, como se fosse um passo a passo para quem está começando agora nesse mercado de day trade, quer entender sobre os gráficos. Então é um e-book que ele ensina como você analisa o gráfico, como que funciona a análise técnica, isso bem passo a passo para quem está começando. Então eu vou deixar na descrição desse vídeo, é um e-book gratuito para você e vai te ajudar mais. Eu não consigo mais porque eu não opero há muito tempo, só que eu vi o e-book e ele é bem didático e traz muitas informações interessantes para quem está interessado nisso. Mas o que eu sugiro para quem quer se proteger, quem não quer sofrer muito com esse mercado, é investir a longo prazo. Por investidor a longo prazo não há impacto, porque quando você investe a longo prazo, você faz investimentos constantemente. Essa é a estratégia que eu utilizo. Então, frequentemente eu faço investimentos no Bitcoin. Então, a cada momento eu pego em uma cotação diferente. Então, pode ser que eu pegue um momento que o Elon Musk falou que o Bitcoin é ruim. E aí o Bitcoin cai. Eu acho que na verdade nem dá para falar agora quando que o mercado sobe ou quando que o mercado desce. O certo é falar quando que o Elon Musk está apoiando o Bitcoin e quando ele está contra o Bitcoin. Porque praticamente o mercado está fazendo isso agora. Mas isso vai acabar. A longo prazo isso não vai ser insignificante. Mas a curto prazo está movimentando muito. Então você investindo constantemente, pode ser que você vai pegar momentos que ele falou aí que o Bitcoin tá ruim, aí o Bitcoin tá lá embaixo, aí você compra barato. Vai ter momentos que você vai entrar no Bitcoin e vai estar mais caro. Só que essa soma dessas compras frequentes vai dar uma média. E essa média, a tendência dela é sempre ser abaixo do mercado a longo prazo, quando ele vai subindo. Porque o Bitcoin, assim como ações e outros investimentos de renda variável, ele sobe caindo. Pode parecer estranho, mas é dessa forma. Ele sobe bastante, cai um pouco, depois sobe mais. E você vai ver que quando você vai esticando o gráfico 1, 2, 5 anos, você vê que sempre vai para cima. Isso acontece justamente porque o longo prazo tem essa tendência. E você fazendo sempre um preço médio, você vai mantendo isso tranquilamente. Outra dica é você investir pouco dinheiro. Como eu sempre falo, você não pode ter mais de 5% dos seus investimentos em bitcoins. Para quem está começando agora, 1% já é o suficiente. Mas se você quer ser mais agressivo, tem muita afobação, quer ter mais, até 5%. Mais que isso é arriscado, porque toda vez que o Bitcoin cai, ou seja, quando o Elon Musk fala que o Bitcoin está ruim, você acaba perdendo dinheiro. Então tome cuidado, coloque pouco dinheiro, vai aos pouquinhos, não tenha vergonha não, coloca 25, 50 reais, compra lá aos pouquinhos, mas pelo menos você vai montando uma posição com saúde financeira. Você não afeta o risco dos seus investimentos, porque quanto mais risco você tiver na sua carteira, mais chances você tem de perder dinheiro em um momento de queda. Então, como eu falo aqui no canal, a minha estratégia é usar o Bitcoin como investimento de proteção. Pode parecer, né, um investimento super arriscado de proteção, mas ele funciona. Por quê? O Bitcoin tem características de ser anti-governos. E por ser anti-governos, ele não segue todos os índices econômicos do mundo. Então, quando há uma crise econômica ou algum problema financeiro no país que pode afetar a escala global, o Bitcoin pode ser que ele não seja alterado porque essas regras financeiras entre os países não se aplicam diretamente às criptomoedas. Porque a ideia da criptomoeda é não ter um dono e não ter um país fixo. Ela pode ser negociada entre pessoas de qualquer lugar do mundo. Da mesma forma que você é livre para mandar um e-mail para uma pessoa em outro país, você pode mandar uma criptomoeda. Então essa liberdade e essa disrupção de governos que são as características principais do Bitcoin. Então isso auxilia a ter uma parte de proteção. Mas quando nós falamos de proteção, é igual um seguro. Você vai contratar um seguro, você não vai pagar metade da sua renda no seguro, porque você não sabe quando vai acontecer aquilo. Então você pega um pequeno valor e vai aplicando, ou seja, você pega planos de seguro compatíveis com a sua renda, ou seja, com valores bem pequenos. Da mesma forma é com o Bitcoin, você investe pouco dinheiro, porque ali aquele pouco já é o suficiente para proteger o seu patrimônio a longo prazo. Para quem é do curto prazo, quer ganhar lá nas movimentações curtas, sempre que acontece esses momentos muito bruscos de queda ou de subida, é interessante que você estude sobre esse assunto. Então não esquece de baixar esse e-book, que pode ser que você está operando e está fazendo coisa errada. Então lá você vai ver da forma correta como que você aplica as técnicas de análise gráfica. Agora eu quero saber a sua opinião, vou fazer uma pergunta polêmica. Você acredita que o Elon Musk está fazendo uma manipulação do mercado de criptomoedas? Mas não é para colocar só sim ou não, é para colocar a sua opinião, o que você acha disso. Gostou desse vídeo? Quer acompanhar mais vídeos como esse? É só clicar aqui embaixo para você fazer parte do canal Se Torne Investidor. E já te agradeço por ter ficado até o final desse vídeo. Forte abraço, tchau, tchau.